Olá, boa noite, bem-vindos, tudo bem? Esperar o pessoal entrar aí. Para quem estiver chegando, meu nome é Marina de Paula, eu sou coach de realização profissional e facilitadora de grupos, sou idealizadora do Que Mais. O que eu queria falar aqui hoje para vocês que estiverem me assistindo aqui, tanto ao vivo quanto na gravação? O que eu queria falar? O que impede vocês de sonharem? Que impede vocês, na verdade, de viver os seus sonhos? O que está impedindo vocês de viver aquilo que vocês sonham, né? Às vezes, a gente acaba pensando, acaba criando, né, os nossos sonhos, e aí quando a gente vai ver, a gente tá se deixando bloquear por uma série de fatores. E aí a gente tá deixando, tá se sentindo completamente insatisfeito com a nossa vida por uma série de fatores, tanto internos quanto externos, né? Então, são questões muitas vezes externas que estão acontecendo, são as pessoas à nossa volta, as pessoas dos nossos relacionamentos, são a crise, são os obstáculos com os quais a gente se depara, e aí esses fatores acabam influenciando os fatores internos, né? Acabam transformando o nosso estado de vida, acabam transformando a forma como a gente está vendo o mundo, acabam transformando a forma como a gente lida com tudo, né? E aí, o que acontece? A gente muitas vezes tem uma série de sonhos na vida, né? A gente tem uma série de desejos, a gente tem uma série de vontades de ser quem, whatever, né? Quem a gente quer, de conquistar o que quer que faça sentido para a nossa vida. E muitas vezes esses fatores externos e internos estão bloqueando a gente, estão sendo grandes limitações. É ou não é? Faz sentido isso para vocês? Como que é? Deem um feedback aqui para mim, vocês que estão me assistindo. Eu vou tentar colocar aqui para mim no computador, enquanto vocês dão um feedback. Dê uma curtidinha aqui para saber se faz sentido, se não faz, dê um comentário. Enquanto isso eu vou... Aê! Ah, legal, Fabrício, é o Coppola aí. Eu tô tentando carregar aqui na minha página, porque aí eu recebo os comentários mais rápido no meu computador. Deixa eu ver se ele carrega aqui agora. Ah, agora carregou. Bacana. E aí, então o que acontece? Muitas vezes a gente se deixa influenciar totalmente pelos fatores externos, né? E aí quando a gente vê, a gente tá assolado, né? A gente tá assim, nossa, todas as questões que a gente está vivendo estão afogando a gente, né? E aí o que acontece? Muitas vezes não só esses fatores externos, como os fatores internos, como as inseguranças, os medos que a gente tem e outras crenças limitantes que a gente tem, muitas, né, que a gente acaba tendo, fazem com que a gente não consiga ir atrás dos nossos sonhos. E aí a gente começa a entrar, ou a gente já vive nisso a vida inteira, num processo de, ao invés de olhar para aquilo que a gente quer, aquilo que faz sentido para a gente, qual é a realidade que eu quero para minha vida, e ir atrás de fazer aquilo acontecer, eu fico num processo de vitimização. Eu fico num processo de, na minha vida nada dá certo, a minha vida não tá do jeito que eu quero, porque, né, é um processo de culpa também, né, de arranjar culpados para as coisas não estarem como eu gostaria, né? Vocês já viram isso? Vocês já viveram isso dentro da vida de vocês? Ou vocês já viram pessoas que passam por isso? Como que é para vocês isso?
Comentem aqui ou deem a curtida aqui para eu saber se isso faz sentido para vocês, né? Então, a gente às vezes entra nesse processo, ou então a gente também entra num processo de comodismo. As coisas não estão como eu quero, eu estou cheia de obstáculos para chegar onde eu quero, eu estou cheia de obstáculos para viver a realidade que eu gostaria, e aí eu me acomodo. Aí eu fico, não vai ser do jeito que eu gostaria mesmo, então deixa estar. Também não queria mesmo, né? E aí eu fico lá do jeito que tava, né? E aí eu não vou atrás. Aí eu me contento com o jeito que tá. E aí fica tudo como estava. Aí eu vou empurrando a realidade com a barriga. E vai, até quando? E aí eu fico lá, vivendo uma vida completamente insatisfeita. Reclamando da vida, reclamando de tudo. Jogando a culpa da minha insatisfação para os outros. Jogando a culpa da minha insatisfação para o governo, né? Para a crise, para os problemas econômicos, para a sociedade. Quando, na verdade, está tudo aqui dentro. A possibilidade de ser ou não feliz está aqui dentro. Né? Depende de mim, depende da forma como eu enxergo, depende da forma como eu olho para a minha realidade, como eu me comporto, como eu vou me posicionar diante das coisas que eu quero, como eu vou enxergar os obstáculos que eu enfrento, que eu vou enfrentar no meu dia a dia, sempre, sempre. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou arranjar culpados? Eu vou me vitimizar? Eu vou me acomodar? Ou não? Eu vou assumir o controle da minha vida, né? O controle, assim, eu vou assumir a condução da minha vida, eu vou assumir a responsabilidade da minha vida e eu vou fazer o que faz sentido para mim, sabendo que nem tudo está no meu controle. Né? Por isso que eu me corrigi aqui no assumir o controle da minha vida. Porque às vezes a gente quer ter o controle de tudo, né? Às vezes a gente quer dominar todas as situações. E aí quando a gente quer ter o controle de tudo, quando a gente quer que tudo fique sob o nosso controle, isso causa muito sofrimento. Porque quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, a gente fica muito pé da vida, né? Caramba! Mas eu tinha criado essa expectativa, eu tinha me planejado. E por que não está acontecendo dessa forma? Faz sentido isso para vocês? Como que é? Vocês já passaram por isso? Comentem aqui, quem está aqui comigo. Ou não? Ninguém nunca passou por isso. Ninguém nunca ficou puto quando as coisas saíram do controle. Acho que sim, né? E aí, gente, o que acontece? A chave é eu entender que a decisão da minha vida, a decisão de como eu vou conduzir a minha vida, cabe a mim. E cabe a mim assumir a responsabilidade pela minha felicidade, a responsabilidade pela condução da minha vida. Pelas decisões que eu vou tomar, pela forma como eu vou reagir diante dos acontecimentos da minha vida, diante dos obstáculos que eu vou enfrentar. Cabe a mim enxergar que isso é ter uma postura condutora, né? Então é olhar para mim e fazer essa reflexão. Como é que eu estou reagindo? E aí entra o princípio 90-10. Alguém aqui conhece o princípio 90-10? Quem está aqui comigo conhece? Já ouviu falar? Como que é? Ou não? Nunca ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Deixa eu ver aqui se vocês respondem aqui no chat. Alguém conhece? Eu vi uma curtidinha aqui. Não sei se é de conhece, não conhece. Eu vou contar para vocês o que é o princípio 90-10. 90% do que acontece na nossa vida
Ah, legal, Coppola, tô vendo aqui seu comentário. Essa palavra é importante, responsabilidade, sempre e sobretudo, para não permitir passar a bola ou jogar essa responsabilidade para fora. Exatamente, exatamente. A gente acaba colocando a responsabilidade sobre a nossa felicidade, sobre as coisas que acontecem sobre a nossa vida, sobre os outros, né? Ah, eu não tô, as coisas não estão como eu gostaria por causa disso, por causa daquilo. Sempre tem um porquê, né? Sempre tem um culpado, sempre tem, a gente sempre, quando se dá conta, sempre acaba terceirizando a responsabilidade. Será que você está terceirizando a responsabilidade da sua felicidade? Quando na verdade a felicidade é sua, a vida é sua. Para que terceirizar? Né? E aí, o princípio. Deixa eu beber uma aguinha que a boca tá seca aqui. O princípio 90-10 que eu falei é o seguinte: 90% das coisas que acontecem com a gente dependem da forma como a gente reage. E apenas 10% são a realidade de fato. Então, o que acontece? Se num dia eu levo uma fechada de carro, imagina, eu tô lá dirigindo meu carro, e aí eu levo uma fechada de um cara. 90% dos fatos, 90% do meu dia vai se definir pela minha reação àquela fechada daquele cara. 90%. 10% é a fechada que o cara me deu. E a gente coloca 100% muitas vezes da responsabilidade sobre a fechada do cara. A gente joga toda a responsabilidade sobre a nossa felicidade, sobre a nossa vida, na mão da outra pessoa que fechou a gente. Ou sobre o... Tô dando aqui uma situação de uma fechada, mas sobre todas as coisas que acontecem, sobre uma discussão de relacionamento, de casal, sobre um chefe que chega mal-humorado, ou um chefe que te pede algo que você não gostaria de fazer. 90% é a sua reação diante daquilo. 10% é a pessoa te pedindo. 90% é como você reage diante das coisas. E aí é a sua inteligência emocional, é o seu autoconhecimento, é como você vai processar aquela informação, como você vai pensar nas consequências dos seus atos, como você vai pensar nos efeitos que vão vir diante das suas ações. E aí, 90% é consequência de tudo que você faz, que vai sendo desencadeado pelas suas ações. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Como que é? Vocês conseguem processar isso na vida de vocês? Dê uma curtidinha se faz. Ou se não faz, joga uma lágrima aí. Faz uma raiva para eu saber. Não faz, Marina. Não tô entendendo nada. Eu gosto de interagir, gente. A situação do trânsito, a gente precisa revolucionar. A situação do trânsito é uma situação em que a gente precisa praticar muito a paciência, né? Porque a gente interage com as pessoas no seu pior estado de vida, no seu pior estado de humor, as pessoas estão muito iradas, né, no trânsito. E aí a nossa oportunidade de olhar para aquilo e pensar, eu tenho 90% da responsabilidade. Eu posso reagir diferente sobre essa pessoa que está estressada, sobre essa pessoa que está mal-humorada, né? Eu posso. Eu tenho essa escolha. Eu não preciso sair por aí irada. Eu não preciso sair por aí costurando no trânsito. Estou longe de saber interpretar a situação nesse contexto, diferente de outras situações. Não entendi exatamente o que você quis dizer, Coppola, desculpa.
Vou continuar aqui, porque aí, se você conseguir me explicar um pouquinho melhor essa questão do contexto, eu acho que eu não entendi direito. Tá. Você fala do 90-10? Deixa eu ver aqui. Você fala de trazer esse princípio 90-10 para esse caso? Ah, tá. É, mas é uma prática, é um treino, né? E aí é a gente trabalhar a nossa condição de vida, a gente trabalhar o nosso estado, a gente trabalhar a nossa energia, para a gente estar com uma energia alta e a gente não se deixar influenciar pela energia dos outros, né? Mas e aí, voltando, eu trouxe essa questão de como a gente se influencia, e aí eu queria trazer de volta para essa questão de o que a gente sonha, né? O que acontece? Eu tenho lá o meu sonho, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos. E muitas vezes os obstáculos do dia a dia me impedem de chegar, né? Ou eles estão dificultando a minha chegada onde eu gostaria, né? E aí, o que eu faço diante disso? Então, o que acontece? Às vezes, eu tenho a minha expectativa, eu criei uma expectativa e a realidade ela é diferente. Ela não é igual à expectativa. E aí é que nasce o conflito dentro de mim, internamente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso fazer um ajuste aqui. Eu preciso fazer uma postura. Ou eu adequo a minha expectativa, ou eu adequo os fatos, a realidade. Ou eu transformo a realidade, transformo os fatos, ou eu transformo as minhas expectativas, as minhas vontades. Alguma coisa eu tenho que ajustar. Não significa mudar totalmente uma, nem totalmente outra. Mas eu preciso ir fazendo uma postura entre as duas coisas. Para diminuir este conflito que existe dentro de mim. Faz sentido isso para vocês? Então, quando eu tenho ali um desejo de fazer algo, eu tenho um sonho de fazer algo, e as coisas não estão como eu gostaria, eu tenho que olhar e pensar, se as coisas não estão como eu gostaria, será que é o meu sonho que está equivocado? Será que eu tenho que fazer um ajuste aqui? Será que eu tenho que mudar o meu caminho? Ou será que é realmente a minha realidade que está? Será que é uma mudança na minha realidade que eu tenho que fazer? Então eu tenho que olhar, fazer o tempo todo essa análise. Onde é que eu tenho que fazer esse ajuste? É nas minhas expectativas, nos meus sonhos, nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus anseios? Ou nos fatos, na realidade, na concretude? Mas quando existe uma diferença muito grande entre a minha vontade e a concretude, o que existe de fato, aí existe conflito, né? E essa diferença, ela sempre vai existir, né? Essa pequena diferença sempre vai existir. E uma pequena diferença, ela é saudável, porque essa pequena diferença é que é uma tensão criativa, é que faz com que a gente se mova, faz com que a gente queira se desenvolver. São os obstáculos que fazem com que a gente vá seguindo adiante, que fazem com que eu olhe para a minha vida e fale, desse jeito não tá legal, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso sair da minha zona de conforto, né? E aí, essa tensão criativa que fica ali, opa, peraí, deixa eu mudar um pouquinho. Se nós mudarmos as nossas atitudes, as situações serão outras. Exatamente. Então a gente tem que ficar ali vendo qual é o ajuste que é necessário, né?
Então, eu fazer essa eu fazer essa análise, né? Eu ter essa percepção. E aí, uma última coisa que é o seguinte, eu trazer para o momento presente, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Eu fico colocando a minha expectativa lá na frente, colocando o meu sonho, a minha percepção de felicidade lá na frente, lá no futuro. Eu só vou ser feliz quando eu tiver US$ 1 milhão. Quando eu tiver um barco. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa não sei onde. Quando eu for, sei lá, né? Uns sonhos assim, né? Eu trouxe uns exemplos esdrúxulos, né? Mas se não está dando certo da forma como está hoje, temos de refletir se estamos tomando a atitude certa, rever o nosso próprio comportamento. Exatamente, fazer esse ajuste, né? Fazer essa reflexão. E aí, essa questão do momento presente, eu fazer essa reflexão. Quanto que eu tô projetando a minha felicidade lá para o futuro? Quanto que eu estou colocando a condição da minha felicidade nas coisas, nos bens materiais, nas conquistas, né? Quanto que será eu estou realmente trazendo a minha felicidade para as experiências, para o momento presente, para o vivenciar o agora, né? Porque, na realidade, se a gente for ver, a felicidade, ela é feita do momento. A felicidade, existem dois tipos de felicidade. Existe a felicidade condicionada e a felicidade livre, ou a felicidade relativa e a felicidade absoluta. E aí, muitas vezes, a gente está focando apenas na felicidade condicionada, que é a felicidade condicionada aos fatores externos. Eu coloco a minha felicidade apenas nos fatores externos. Eu coloco a minha felicidade nas conquistas. Eu coloco a minha felicidade nos relacionamentos. Eu coloco a minha felicidade só nas condições, né? Então, eu sou feliz quando eu me formo, quando eu consigo um trabalho, quando eu tenho algo, quando eu tenho um relacionamento bacana, quando tá tudo bem. E aí, quando não tá tudo bem, eu não sou feliz. Percebe? E aí, a felicidade livre ou a felicidade absoluta é eu olhar para o momento presente e eu entender que a minha felicidade não depende dos fatores externos. A minha felicidade, ela depende do meu estado atual, meu estado presente. É uma questão interna. É um estado de vida interno. E aí eu paro de colocar a minha felicidade fora. Eu paro de olhar para fora e trago para dentro. E aí eu começo a dar valor às pequenas coisas. Eu começo a olhar para as coisas mais cotidianas, para as coisas das experiências, para as vivências, para o estar com as pessoas que de fato importam, para valorizar as pequenas coisas. E aí, isso não significa não ter sonhos, de forma alguma, mas significa perceber que eu não sou feliz só se eu conquistar tal coisa. Significa que eu sou feliz agora. Mesmo que eu ainda não tenha conquistado tal objetivo, eu já sou feliz. Eu já sou feliz. E aí, o conquistar tal objetivo é um sonho, é um objetivo, é uma meta, é um passo na minha vida, mas não é a condição da minha felicidade. E aí, a trajetória, o caminhar, é muito mais leve, é muito mais gostoso, né? Não fica pesado, a gente não fica
carregado e a gente para com o processo de vitimização, de colocar a culpa, de apontar o dedo, né? Então fica mais leve. Faz sentido isso para vocês? Como que é? E é assumir mesmo a responsabilidade pela felicidade. Legal? Então, eu queria trazer... Tô vendo aqui. Legal, que bom. Então, eu queria trazer mesmo essa reflexão para vocês hoje, de como a gente pode tirar um pouco o foco do externo, trazer para dentro da gente, né? Como a gente pode não se deixar influenciar tanto pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelos empecilhos que surgem pelo caminho, que vão continuar surgindo na nossa vida. E sempre vão surgir desafios na nossa vida. E é isso que faz a gente estar vivo. E não se deixar abater por isso. E não se deixar sufocar por isso. Saber que isso faz parte. Não deixar que isso faça com que a gente seja infeliz. Né? Saber que essa é a trajetória. Saber que a gente pode ser feliz a qualquer momento. Né? Independentemente de estar tudo certinho na nossa vida. A gente não precisa estar com tudo certinho para se sentir feliz. O estar feliz é uma questão interna. Legal? Se tiver sido relevante para vocês esse conteúdo, vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês, fiquem à vontade, é só compartilhar como qualquer outro post do Facebook, tá bom? Então eu convido vocês a compartilharem. Então um grande beijo para vocês e ótima semana. Ei, Lili, tchau, tchau!